Deus está neste lugar, você crê? Você sente Ele neste lugar? Que presença poderosa e preciosa. E apesar de nós, Ele está neste lugar. Desejoso muito de produzir na nossa vida quebrantamento. Essa manhã, como Deus está trabalhando, né? Como todas as coisas estão convergindo para que nós venhamos de fato viver uma vida poderosa de oração e sermos renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu quero, nesse momento, orar com você. Não se distraia, não fique preocupado com a hora, porque tudo que está sendo feito está exatamente dentro do que nós desenhamos. Então, assim, esse é o momento que Deus quer falar, o momento que Deus quer agir na minha, na sua vida. Então, eu queria lhe orientar agora para que você ore por você. Feche seus olhos, ore pela sua vida. Pede ao Senhor que uma palavra, uma frase, encontre seu coração de uma maneira muito especial, para que coisas possam de fato serem mudadas na sua vida, na minha vida, e que o renovo chegue de uma forma muito especial. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, porque apesar de nós, as nossas imperfeições, pecados, dificuldades, ansiedade, obrigado porque o Senhor está no meio de nós. E nessa manhã linda que o Senhor preparou, uma manhã de quebrantamento, de choro, uma manhã de reflexão, uma manhã de conversão, uma manhã de mudança de rota, uma manhã de conserto. Porque a tua igreja está de fato empenhada e desejosa de ser renovada pelo teu Espírito. Então nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sobretudo toda a nossa altivez, porque nós queremos nos submeter à tua presença, à tua palavra e ao teu agir nessa manhã. Fale ao nosso coração. Assim nós oramos, queremos entregar a nossa vida. Pai, não permita que nada possa atrapalhar a tua comunhão conosco. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Abra sua Bíblia, Salmo 51. Livro de Salmos, Salmo 51. Eu vou ler todo o verso, todo o salmo, para que você consiga entender melhor. E na hora de eu pontuar, talvez eu possa não ter a necessidade de ler todos os textos, e aí você tem uma compreensão melhor. Diz assim, salmo escrito por Davi, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica com hisopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Querido, nós estamos no último momento, o último dia da nossa conferência de oração. Ontem o pastor Salvador esteve aqui e ele até estava falando que tem sido pouco comum as igrejas fazerem conferências de oração, né? E que bom que nós estamos desejosos de fazer, estamos fazendo, e que bom que você está envolvido nisso, porque de fato a oração é uma disciplina espiritual que deve ser examinada, não só examinada, ela deve ser estudada, ela também deve ser, sobretudo, praticada. Obrigado, meu irmão. E aí, nós estamos vivendo esse mês em que a temática é o renovo, e a conferência sai com o seu tema derivado do próprio tema do mês, renovados pelo Espírito. Nós estamos vivendo esse mês, um mês muito especial para nós. Estamos tendo a oportunidade de ouvir, pensar e viver sobre o renovo. Uma coisa é você ouvir e só ouviu, mas nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, refletir e viver sobre esse ponto de vista do renovo. E por que isso é tão importante? Porque uma coisa que é unânime entre nós estamos cansados. E essa possibilidade de renovar a nossa fé e esperança, sobretudo, o que nós estamos fazendo e vivendo com o Senhor e pelo Senhor e para o Senhor, é algo extraordinário. E eu quero ministrar ao seu coração que, se de fato eu e você decidirmos no nosso coração colocarmos as verdades bíblicas em prática durante todo esse mês, sobretudo o semestre, será muito diferente, sobretudo abençoado em Jesus. Amém? Eu creio. Então, eu quero só recapitular de forma muito rápida, né? Na última quarta-feira, o pastor André prega que a graça é Deus se inclinando a nós para nos resgatar dos nossos fracassos. E usa 2 Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 11, e ministra sobre a nossa vida para vivermos a renovação após percebermos e recebermos a graça, nos empenharmos na direção das virtudes. Se você não esteve quarta-feira aqui, eu te oriento a você visitar o nosso canal para receber essa mensagem, dizendo sobre o que a graça é capaz de fazer, mas do nosso empenho, da nossa responsabilidade em buscar esse renovo, sobretudo no Senhor. No dia 8, o pastor Zé Wellington, Mateus 14, 22 a 33, ele fala do renovo sob o ponto de vista da coragem. Às vezes, o mundo tem nos pregado algumas peças, né? E às vezes vem alguns embates, algumas dificuldades, algumas notícias, que às vezes a gente fica com medo mesmo, né? E essa palavra vem para trocarmos o medo pela coragem. E ele ministra uma frase: olhando para Cristo, você pisa no terreno do impossível. Está lá também no canal da igreja. E esse final de semana, ontem, o pastor Salvador
ele ministrando falou que a oração não é um acessório, não é algo secundário, mas a oração é um instrumento poderoso, é uma ferramenta acessível para todos. E essa colocação deve nos fazer pensar e refletir se é algo poderoso, uma ferramenta acessível a todos, porque é que eu e você usamos tão pouco, né? E aí, então, ele vai ministrar dizendo que a oração transforma. É uma estratégia para transformar a igreja, ou para colocar a igreja de uma forma viva, firme, pura e unida. E é isso, irmãos. A igreja precisa ter vida. Você precisa chegar aqui e encontrar vida. Você precisa ter também vida, porque nós somos a soma daquilo que nós vivemos como igreja. Uma igreja firme, bíblica. Uma igreja que ela está preocupada em pregar a palavra, em que em algum momento a palavra corta na gente, traz dificuldade, mas esse confronto bíblico, sobretudo, tem motivado, impulsionado a igreja a ir para frente e crescer na presença do Senhor, amém? A igreja precisa ser pura, santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer ser igreja e não ser santo, vai ter dificuldade. Porque esse Deus que está aqui nessa manhã, Ele anda com gente santa ou com gente que está procurando a santidade. Deus anda com gente santa ou gente que está procurando a santidade. Viver de qualquer maneira, viver de qualquer jeito, pouco provável Deus pegar na sua mão. E aí depois ele vai dizer que a igreja precisa estar unida. Em oração nós nos unimos, né? Sem unidade a gente não faz nada. Então que eu e você possamos entender que a oração vai nos levar para uma igreja viva, firme, pura e unida. Se você for vivo, firme, estiver puro e estiver unido nos propósitos de amar a Deus, servir a Jesus e cuidar das pessoas. Feito isso, feitas essas considerações, o contexto que nós estamos vivendo nesse salmo é um contexto, sobretudo, difícil. Quem escreve esse texto aqui, quem escreve esse salmo, é o salmista Davi, rei Davi, guerreiro Davi, homem de Deus, homem segundo o coração, Davi. Mas ele está num contexto muito difícil. Que contexto é esse, pastor? Ele está sob o contexto do pecado, do adultério e da morte de Urias. E esse pecado traz consequências, levou consequências drásticas, terríveis para a vida de Davi e a sua família. E aí, Deus manda o profeta Natã ir lá conversar com Davi. Eu não vou ler esse texto, mas ele está baseado para que você possa ler na sua casa, 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 15, Natã vai visitar o rei. E Natã, orientado pelo Espírito Santo do Senhor, antes de confrontar o rei Davi, ele vai contar uma ilustração. Ele vai falar assim: olha, rei, existia um fazendeiro e um homem que tinha um sítio muito pequeno. Esse homem mais simples, mais humilde, ele tinha só um novilho, só uma ovelhinha. E o fazendeiro tinha muitas. Mas sabe o que aconteceu? Esse dia chegou lá, na casa do fazendeiro, uma visita muito ilustre. E olha que o fazendeiro resolveu matar a ovelha do seu servo, que só tinha uma. E essa ovelha bebia no copo dele. Está lá tudo escrito isso no texto lá.
Ele só tinha uma ovelha, e o fazendeiro que tinha um monte, ele preferiu matar a ovelhinha do seu servo. Diz o texto que Davi ficou furioso e que esse homem deveria a morte. E então o profeta Natã, que não era um profeta por conveniência, era profeta que falava e abençoava a vida dos reis dentro daquilo que Deus mandava, pedia e orientava, ele disse assim: esse homem és tu. E esse pecado, nesse momento dessa conversa, o que está escrito em Samuel, capítulo 12, verso 13, é o mesmo que está escrito, obrigado, Bruno, eu nem passei para você, eu vou ler ali. É o mesmo que está escrito em Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4 diz assim: contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi estava cansado, sobrecarregado com esse pecado, porque o pecado trouxe dificuldade para a família de Betseba. Ela perdeu seu esposo. A família de Betseba mudou totalmente de configuração a partir do pecado de Davi. Muitas pessoas morreram também na guerra, porque Urias teve que voltar, depois Davi manda ele de volta para a frente da batalha e ele morre. Esse pecado, ele traz consequência para o reinado de Israel. Esse pecado traz consequência duríssima para a vida de Davi, um homem que não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas vivia cansado, sobrecarregado, porque ele já não podia legislar com a justiça, porque ele foi infiel e injusto. Um tempo difícil. Talvez você e eu, nós estamos cansados. E nós temos algumas coisas que têm nos cansado. Talvez a correria do dia a dia, talvez as pressões sociais, a violência. Talvez você esteja cansado porque você tem que trabalhar muito. Talvez você esteja cansado. Eu estava conversando com um gerente comercial de um laboratório, né? E a gente falando, e ele falando assim: você fecha a meta dia 31, quando vira o mês, dia 1º é tudo de novo. Talvez você esteja cansado do monte de atividade que você faz. Talvez você esteja cansado com o pecado que tão de perto anda te rodeando. Eu não sei o que te cansa, mas esse homem aqui também, um homem segundo o coração de Deus, Davi, o rei, o guerreiro, o homem, ele estava diante de algo que estava trazendo dificuldade para ele. Hoje nós estamos no último dia da conferência, estamos diante desse texto belíssimo. O texto é belíssimo, porque aqui está um homem que mesmo diante de uma dificuldade tremenda, este homem lá no Novo Testamento ainda está lá com a sua chancela. Deus tem a chancela na vida de Davi, homem segundo o coração de Deus, porque Davi era ensinável, Davi se quebrantou e Davi, sobretudo, ouviu a voz do Espírito Santo do Senhor e converteu, mudou de rota. Isso, sabe o que isso significa para nós? Que seja qual for a angústia do nosso coração, a dificuldade, hoje nós, assim como Davi, podemos pegar a chave do quebrantamento e então renovar a nossa vida,
e viver algo novo, sobremaneira com o Senhor. Você crê? Você está comigo? Diz amém? Então, quero ministrar o seu coração. Nós estamos na mesma página, né? Te contei tudo, acho que consegui te contar tudo do que está havendo. Lemos o texto todo. E eu quero então ministrar algumas coisas. E eu vou então dividir o texto na sua estrutura. Eu quero conversar com você do capítulo 1 ao 6. Do capítulo 1 ao 6, Davi entra numa conversa verdadeira com Deus. Querido, eu e você precisamos ter uma conversa verdadeira com Deus. E Davi começa a dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Os 2 primeiros versos, Davi entra nessa conversa e ele já pede, ele fala assim: eu preciso de misericórdia, de compaixão. Irmãos, entra na cena, quem está falando é o rei. Gente que se deixar é altivo, gente que se deixar é dono da razão. E talvez eu e você precisamos entender que diante do pecado não temos razão. O que nos cabe é submissão, arrependimento e quebrantamento. É isso. Davi está ensinando a gente: tem misericórdia de mim. Quando é que nós estamos em conferência de oração, então é para aprender sobre oração. Quando é que você entra na presença do Senhor? Senhor, te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, tu sabe da minha condição, mas tem misericórdia de mim. Olha que carinho, olha que cortesia, olha que coração de servo. Às vezes não, nós dizemos: Senhor, tu sabe, eu estou sofrendo aí. Senhor, eu estou nesse quarto secreto há 10 anos e nada acontece. Você só está apertando Deus. Ei, calma um pouco. Calma um pouco. É o rei que está ensinando. Entra com delicadeza. Você vai para o quarto secreto? Abre a porta com delicadeza. Não chuta a porta dos santos, não. Crente que chuta a porta e diz: Deus, o Senhor está me vendo. Calma. Está doendo? Eu sei que dói. É difícil? É. Mas é o rei que está ensinando. Entra com delicadeza. No quarto secreto, na sala do trono, quando Ele nos recebe como filhos amados, a gente entra: posso entrar? O Senhor me recebe? Com compaixão e misericórdia eu entro e o Senhor me ouve? É assim que a gente entra no quarto secreto. É assim que gente de Deus, gente que quer caminhar com Deus, entra para orar. Não é espremendo Deus, determinando Deus. Davi, ele começa uma conversa boa, séria, verdadeira. E ele abre o seu coração, inicia. Ele pede misericórdia, pede compaixão e depois ele reconhece. No verso 3 ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Davi aqui, ele tem algo muito precioso que falta na nossa vida, falta na vida do crente, que é a autorresponsabilidade. Davi poderia ter entrado na presença de Deus e ter falado assim: mas Betseba estava tomando banho lá, né? Ela não teve nenhum cuidado. Porque Urias foi para a guerra, né? E aí eu e você, porque o vizinho fez isso, né? Aí eu tive que chutar o portão dele mesmo, né? Não é porque meu chefe fez isso. Davi, ele entra na presença do Senhor e chama a responsabilidade para ele. Fala assim: eu pequei mesmo. Aí tem um monte de gente fora da igreja, colocando a culpa no pastor, na igreja, num monte de coisa, e até hoje não se consertou.
Porque enquanto não fizer o movimento que Davi fez, porque é o mesmo movimento do filho pródigo. O filho pródigo, ele tem a encrenca dele toda lá, ele pede a herança dele. E naquele contexto é algo terrível. No contexto do filho pródigo, quem pedia herança antecipada dizia para o pai: eu te matei, o senhor já morreu. O filho pródigo pega o dinheiro, gasta tudo, depois consegue um emprego e começa a desejar comer a mesma comida dos porcos. Mas aí acontece o grande lance do texto. Ele diz assim: caindo em si, eu me porei a caminho e irei à casa do meu pai. Davi caiu em si. Quando é que nós vamos olhar para a gente e não botar culpa em ninguém? Quando é que a gente vai tirar todas as escoras? Tira a escora da sua vida, meu irmão. Porque se Davi não tira a escora, ele não ia se consertar. Mas ele fala assim: olha, contra ti, só contra ti pequei. Deixa eu te dizer uma coisa, que quando nós pecamos na horizontal, ouça isso, quando você já pecou contra o seu irmão, quantas pessoas que eu e você precisamos honrar e precisamos abençoar, esposa, líder, é que na vertical as coisas já não estão muito bem há muito tempo. Quando a gente já está com problema com o nosso próximo, é porque a coisa na vertical a gente já está com dificuldade há muito tempo. Porque se tivesse oração, a gente já tinha resolvido. Então, em nome do Senhor Jesus, Davi, ele reconhece: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sua sentença. 1 João, Bruna, põe para mim 1 João 1,9. Enquanto eu já tinha feito a mensagem, Deus falou ao meu coração para ler esse texto e a gente fazer um momento de oração agora. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. O texto está dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Deus não está dizendo: eu vou ver se eu vou perdoar. Não, Ele está dizendo: se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Você pode dar um glória a Deus? Você pode pôr a mão no seu coração aí? Agora é com você. Nós vamos orar. Pai, nós confessamos os nossos pecados. Eu aqui começo com o meu. Confesso todos os nossos pecados, os meus pecados, os pecados dos nossos irmãos. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, aquilo que a gente faz que te ofende, ajuda a gente a deixar isso. Aquilo que a gente faz e que te entristece, ajuda a gente a resolver isso. Pai, nós queremos viver uma vida de santidade. Nós queremos ver uma vida de integridade diante do Senhor. E obrigado porque a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, aleluia. Nós confessamos os nossos pecados. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos purifique e que seja um tempo de renovo a partir desse momento de oração e de leitura da palavra, com os corações já mais leves e tranquilos. Adentramos na sala do trono, onde o Senhor nos recebe como filhos amados, santos, inculpáveis. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Estamos mais leves. Amém? Depois do reconhecimento, o salmista, com o coração arrependido, ele toma a chave da porta do renovo e começa a andar em direção e na busca por algumas coisas, por uma vida melhor. E eu quero então te mostrar o que o salmista, depois de arriar a mochila,
pedir compaixão, misericórdia e confessar o seu pecado, agora ele vai reacender. Esse homem agora, do versículo 7 ao 12, ele vai fazer alguns pedidos. E o primeiro pedido que ele faz para Deus, para voltar a ser esse grande homem de Deus, um homem precioso, um homem que vai viver com integridade, um homem que vai continuar a fazer a vontade do Senhor. Ele começa no verso 7, depois da última declaração do verso 6, ele fala assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no meu coração me ensina sabedoria. Ele termina a confissão, termina o choro, e aí ele agora está de pé, está pronto. E aí ele diz: purifica-me com o esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. O que o salmista está pedindo agora? Purifica-me. Ele está pedindo e desejando uma vida de santidade. Lembra de ontem, uma igreja pura? Davi agora queria uma vida pura. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então deseje a pureza. Deseje a viver com o Senhor uma vida pura. O verso 8, ele diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Eu estava lendo algumas coisas sobre isso. O pecado era tão doído. Esse pecado que Davi foi tão difícil para ele, que ele sentia Deus e o pecado esmagando o osso dele. Você pode tentar entender a tristeza que Davi estava. Por isso que agora ele fala assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. É o renovo, porque quando nós estamos cabisbaixo, desanimados, a gente só vê o dia cinza, o céu está sempre cinza, a gente só consegue entender as notícias ruins, as coisas estão com dificuldade. Davi estava sentindo dentro dos ossos, a sua alma estava sofrida, e ele fala assim: Senhor, o Senhor pode fazer ouvir de novo o júbilo e a alegria, porque gente de Deus, ele está dizendo de novo. Se é de novo, é que Davi era um homem que tinha júbilo e alegria. Talvez você possa falar assim: poxa, eu já fui uma pessoa muito mais feliz, muito mais alegre. Então, sabe o que ele está te dizendo? Que eu e você podemos, fazendo a mesma oração: faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. Ei, o que agravou os seus ouvidos? O que aconteceu na sua linha do tempo, na sua história de vida, que você só sofre, chora e traz dificuldade? Mas nesta manhã há uma oração que eu e você podemos fazer, e eu, quando vi isso, falei assim: eu quero isso. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Quantos querem viver um novo tempo de alegria? Eu quero. Que tempo difícil nós estamos vivendo. E que em algum momento a gente vive, às vezes, até uma semana de mais choro do que riso. Eu e você precisamos tomar posse desse tempo, dessa oração e desse pedido. O desejo de Davi começa: eu quero uma vida santa. E agora faz ouvir de novo um novo júbilo e alegria. E o barulho dos ossos que estavam sendo esmagados pelo meu pecado, eu não quero mais ouvir. Nossa, que precioso. E aí ele diz, verso 10: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi pede para criar um coração puro e renovar dentro dele um espírito estável. Alguns comentaristas vão dizer que a palavra aqui, criar, é a mesma em Gênesis, na história da criação. Olha, ouça isso. É um coração novo, criado por Deus, que sobretudo aponta para Jesus. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo,
é nova criação, tem novo coração. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Não é assim, Senhor, muda meu coração, não, não. É uma oração forte, com intencionalidade, remetendo o jardim do Éden, aonde nós ali estávamos cercados com tudo que nós precisávamos e tínhamos comunhão com Deus. No finalzinho da tarde ele ia lá tomar um café com a gente. É esse coração que Davi está dizendo: cria-me de novo esse coração para te receber na tarde, tomar um café contigo e ter comunhão, prazer em ter comunhão. Ei, em nome do Senhor Jesus, eu e você precisamos sair daqui pedindo: Senhor, cria em mim um coração puro. Tira de mim esse espírito ácido. Tira de nós essa preocupação, essa inquietação, essas coisas que esse próprio mundo se encarrega de fazer, e renova dentro de mim um espírito estável. Estabilidade. Tem crente que sai crentaço hoje. Quarta-feira ele já está lá embaixo. Aí ele vem num outro culto, crente de novo. E aí, ei, sai dessa gangorra. Sai dessa gangorra espiritual. Um dia você está feliz ou está triste? Deus quer regularidade. E a regularidade, ela vai vir com oração e palavra. Tudo que nós ouvimos ontem. De manhã e de noite. Você precisa ser regular com o Espírito Santo do Senhor. Todo dia um pouquinho. Não adianta você sair aqui do domingo crentaço. Quando chegar quarta-feira, primeira oferta do inferno, você, abocanhou. Está enrolado. Está com dificuldade. Então, em nome do Senhor Jesus, Davi falou assim: eu quero, renova dentro de mim um espírito estável, porque Davi ia continuar sendo rei. Ele sabia que as encrencas iam continuar. E se ele não acerta ele dentro dele, ele poderia cair lá na frente de novo. E aí a família de novo ia sofrer, Israel de novo ia sofrer, todo o entorno sofre quando eu e você vivemos no pecado. Davi agora não quer mais viver a oscilação de um espírito instável e volátil, mas da estabilidade que é a nova criatura em Cristo Jesus. E o verso 12 ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta com um espírito pronto a obedecer. É um espírito pronto a obedecer. Vou ver se vai dar. Não, a Bíblia diz assim, não, pastor. Não, isso aí já foi escrito há muito tempo. Ei, você está a fim de obedecer ou não está? Tem hora que tem vontade de ir no aconselhamento, porque quando a gente começa a ministrar as orientações bíblicas, e aí começa, se Davi começa, Senhor, mas não é assim, né? Estou em Israel, os anos já, não. Ele está dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta com o espírito pronto a obedecer. Ontem, logo no início da conferência, e aí eu nem estava preparado para fazer isso, e de repente eu subi aqui e Deus falou assim: agradece as pessoas que vieram, dizendo: que bom que você está afim, mas faça valer a pena. Que bom que você está afim, mas faça valer a pena. E fazer valer a pena é obedecer. Irmãos, quem está falando é um rei. É um rei que precisa obedecer o soberano. Então, em nome do Senhor Jesus, Davi não quer mais viver um espírito estável nem volátil. Ele agora quer um espírito pronto a obedecer. Com um espírito pronto a obedecer. Se você levar isso para casa, já valeu. O renovo vivido por um cristão é evidenciado quando ele está pronto para obedecer e viver seus dias na presença de Deus. Verso 11 diz isso: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Davi aqui já restaurou, já quebrantou, já se sente perdoado. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no pecado, o primeiro lugar que a gente foge é
da presença de Deus. Mas no tempo da graça é exatamente diferente. É quando você está com problema, com dificuldade, com pecado, não foge da presença de Deus, não. Foge do pecado e vai para a presença, debaixo das asas de papai, porque lá tem conserto e tem restauração e tem graça para a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Mas exatamente a cabeça do pecador, nós, pecadores, nós pecamos. Se Deus está ali, a gente vem para cá. Davi está pedindo o contrário: Senhor, não me expulse da tua presença, eu quero o Senhor. Se é alguém que eu quero, Davi está dizendo: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Agora, por que ele pode falar isso? Porque no verso 1 ao 6, ele arriou a mochila, ele se submeteu, ele pediu desculpa, ele pediu graça, ele pediu perdão. Em nome do Senhor Jesus. Vamos para frente assim. O pecado, a vida pecaminosa nos faz fugir da presença de Deus, mas o arrependimento e o quebrantamento nos faz desejar a proximidade. E aí ouça isso, e no que tange a oração, nós vamos desejar novamente o quarto secreto. Você fala: eu quero o quarto secreto. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eu quero o quarto secreto. Jesus, quando está ensinando sobre o quarto secreto, ele diz assim: se você fechar a porta, me procurar no quarto secreto, seu pai que te vê em secreto te recompensará. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ei, no quarto secreto tem recompensa para a gente. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, no quarto secreto tem recompensa, hein? Eu acho melhor a gente ir para lá. Fala para ele: no quarto secreto tem recompensa. Eu acho melhor a gente ir para lá. Gente, é isso que Jesus está ensinando. Eu e você fugimos do quarto secreto. E essa conferência de oração, eu creio, ontem o irmão Dilton, quando o pastor Salvador terminou a palavra, ele sobe aqui e falou assim: eu saio com o compromisso de ser melhor na oração. Foram suas palavras. A gente sai de uma conferência de oração o quê? Com o compromisso da gente orar mais. Se a oração é a chave da vitória, você quer vitória? Se a oração é a chave da presença, você quer presença? Se a oração é a chave de intimidade com o Senhor, você quer intimidade com o Senhor? Então, meu irmão, pega a chave da oração, vamos botar debaixo do braço e vamos para frente. Não tem nem o que pensar, né? Decisão fácil essa. Depois de tudo que nós ouvimos de manhã, de tarde, desse momento de oração que a gente foi ministrado, e essa palavra, não tem nem muito o que pensar. É pegar uma vida de oração e vamos embora para frente. Por último, o bloco aí, a estrutura do verso 14 ao verso 19. Depois de Davi se arrepender e se quebrantar, depois de pedir uma vida de santidade e uma vida de proximidade na presença do Senhor, sabe o que Davi faz? Davi faz votos. Votos. Deus falou no meu coração: olha Davi fazendo voto. Ele começa assim, olha como é que o tom vira, o tom muda. Ele vai falando: livra-me da culpa dos crimes, de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, eu, a minha. Ele vai dizer, melhor, verso 11, ele não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta com um espírito pronto a obedecer. Ele está para dentro, ele Deus. Agora, do verso 13 para lá, Davi faz um voto, votos, ele diz assim: então, já que eu estou perdoado, próximo de Deus, então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi faz voto, o primeiro voto que Davi faz, de testemunhar que ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que ele é um novo na fé, que ele agora é um rei segundo o coração de Deus, que ele agora vai muito mais legislar diante do grande Deus poderoso. Segunda coisa que Davi faz, no verso 14, ele diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue. O sangue de Urias
e de muitos guerreiros que Davi teve que viver e matar. Estava pesando e ele fala: Senhor, Tu livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a Tua justiça. Davi agora está pronto para legislar com justiça. 2. Esse você vai precisar olhar com carinho. Verso 15. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o Teu louvor. Davi está recuperando o seu status de verdadeiro adorador. E agora ele quer adorar em espírito e em verdade. Quantos querem apresentar o seu louvor com espírito e em verdade? E isso, irmãos, é isso. Davi fala assim, e ele está fazendo voto. Ó Senhor, dá-me palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o Teu louvor. E aí, já indo para o final, verso 16 e 17, ele diz: Não te deleite em sacrifício, nem te agrada em holocausto, senão eu os traria. O rei, ele podia sacrificar o que quisesse, como quisesse. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Você pode dizer amém? O foco de Davi agora não é mais em rituais. O foco de Davi é um coração íntegro na presença do Senhor. Davi fez alguns votos. Qual voto que você vai fazer hoje? Pô, pastor, pegou, hein? É com você, porque eu estava ali, eu já estava fazendo meus votos. Pelo menos, melhor na oração. Pelo menos, melhor na oração. Qual é o voto que você vai fazer? Pelo menos, melhor na adoração. Eis que está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Como é que você chega para adorar? Como é que é a sua vida de adoração fora daqui? Como é que está a sua vida no quarto secreto, um lugar que é onde eu e você não deveríamos ter saído? Como é que está a sua contribuição para que a igreja seja viva, pura, firme e unida? Quando eu falei, qual é a sua contribuição, você pensou que ia ser dinheiro, né? Qual é a sua contribuição para que esta igreja continue sendo viva, pura, unida e firme? É você tendo todas essas qualidades. Nós vamos cantar uma canção. E essa manhã é uma manhã de quebrantamento. É uma manhã para a gente dizer, Senhor, eu me rendo. Senhor, agora é contigo, faz, porque eu quero. Nós vamos cantar. E aí a gente ora em nome de Jesus.